Bem-vindos ao curso completo de Pedagogia. Meu nome é Tatiane e hoje iremos falar um pouco sobre as tendências pedagógicas. Mas antes, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Agora que você já se inscreveu, vamos lá? Então, pessoal, hoje nós iremos falar sobre as tendências pedagógicas. Mas antes, o que são as tendências pedagógicas? As tendências pedagógicas são os tipos de metodologias didáticas para o processo de ensino e aprendizagem. As tendências pedagógicas são metodologias didáticas. E essas metodologias foram sofrendo alterações com o passar da história. A educação sofreu diversas transformações, e essas transformações remetem na forma e nas práticas de ensino, ou seja, no processo de ensino-aprendizagem. Então, com o passar do tempo, foram surgindo tipos de tendências pedagógicas, cada uma com suas características diferentes. As tendências pedagógicas se separam em dois grupos diferentes: as pedagogias liberais e as pedagogias progressistas. Dentro da pedagogia liberal temos a tendência liberal tradicional, a tendência liberal renovada progressivista, a tendência liberal renovada não diretiva e a tendência liberal tecnicista. Na pedagogia progressista temos tendência progressista libertadora, tendência progressista libertária e tendência progressista crítico-social dos conteúdos. Agora vamos falar um pouco sobre as características das tendências pedagógicas. Em cada tendência pedagógica nós podemos identificar qual o papel da escola frente ao tipo de sujeito que ela pretende formar, como serão administrados os conteúdos e quais os métodos de ensino para que o aluno aprenda, qual a relação do professor e o aluno e como ocorre o processo de ensino-aprendizagem. Agora vamos falar um pouquinho sobre as características da tendência liberal tradicional. Na tendência liberal tradicional, o papel da escola se trata da preparação intelectual e moral do aluno para assumir seu papel na sociedade. Na tendência liberal tradicional, o foco de ensino está em formar o sujeito para assumir seu papel na sociedade. Nos conteúdos, os conhecimentos são transmitidos aos alunos como verdade absoluta e desligadas da realidade vivida. Na tendência liberal tradicional, os conteúdos eles são aplicados pelo professor. No caso, ele é visto como a pessoa que passa o conteúdo e o aluno é quem recebe esse conteúdo sem questionar, e esse conteúdo é tido como verdade absoluta e não se relaciona com a realidade de vida dos alunos. Os métodos se tratam de exposição e demonstração verbal da matéria, lições e exercícios. Então, é um método de ensino bem tradicional em que o professor vai passar o conteúdo, o aluno vai copiar, o professor vai explicar da forma que ele acha por bem explicar. Os alunos não irão questionar a aula do professor, nem a forma como ele passa o conteúdo, e simplesmente vão acatar a metodologia de ensino do professor, vão aprender o conteúdo, copiar a lição e fazer atividades. Professor versus aluno. O professor é autoridade e exige a atitude receptiva do aluno. Nessa tendência pedagógica, o professor ele simplesmente passa o conteúdo e exige do aluno que ele aprenda esse conteúdo que está sendo aplicado. Na aprendizagem, a aprendizagem é receptiva e mecânica, sem considerar a construção do conhecimento.
Quando falamos em uma aprendizagem receptiva e mecânica, isso significa que o aluno vai ser receptor daquele conhecimento e vai reproduzir aquilo que ele aprendeu. Quando falamos em reproduzir algo que foi aprendido sem construir o conhecimento, significa que seria o mesmo que aprender que 1 mais 1 é 2. Muitas vezes o aluno, por reproduzir a resposta de que 1 mais 1 é 2, ele vai saber responder que 1 mais 1 é 2. Mas será que ele sabe por que 1 mais 1 é 2? Então, nessa metodologia de ensino, nessa tendência tradicional, o que acontece? O aluno ele reproduz a resposta correta, mas muitas vezes sem saber o porquê dessa resposta. Agora vamos falar da tendência liberal renovada progressivista. Na tendência liberal renovada progressivista, qual o papel da escola? A escola deve adaptar as necessidades individuais ao meio social. Os conteúdos são dispostos a partir das experiências de vida dos alunos, frente às situações problemas. Então, nessa tendência liberal renovada progressivista, acontece uma mudança. Enquanto que na tradicional, os conteúdos não fazem parte da realidade de vida dos alunos, nessa tendência, os conteúdos já são feitos e são dispostos a partir das experiências de vida dos alunos, para que ao máximo os alunos eles tenham uma adaptação de conhecimento e que isso supra as necessidades individuais e que eles sejam capazes de agir no meio social. Métodos: por meio de experiências, ou seja, experimentando na prática. Então, os métodos de ensino já focam na experiência e na prática de vida dos alunos. Professor versus aluno. O professor é responsável por auxiliar o aluno a conhecer e a experimentar o conhecimento. Então, nessa tendência, o aluno já vai experimentar na prática o conhecimento adquirido. A aprendizagem é baseada na estimulação de problemas e na descoberta do algo inacabado. Então, a aprendizagem aqui, nessa tendência, já foca na descoberta. Então, o aluno ele não vai aprender simplesmente a teoria, ele vai aprender o conteúdo e descobrir por meio desses conteúdos coisas que ele não sabia, por isso que fala a descoberta do algo inacabado. Então, uma coisa que ele vai construir, ele vai formar esse conhecimento e ele vai ser estimulado a buscar a informação e construir o seu conhecimento. Tendência renovada não diretiva. Papel da escola: formação de atitudes, maior preocupação com os problemas psicológicos do que com os pedagógicos. Então, nessa tendência, o que acontece? Existe uma maior preocupação com os problemas psicológicos do que com os pedagógicos. E formação de atitudes, o que significa formar um cidadão que tenha boas atitudes e que saiba interagir de forma plena no meio social. Conteúdos: baseia-se na busca dos conhecimentos pelos próprios alunos. Então, nessa tendência, o aluno vai buscar seu próprio conhecimento. Métodos: busca pelo método facilitador para a aprendizagem do aluno. Então, nessa tendência, a preocupação é em usar um método de ensino facilitador, ou seja, um método que faça o aluno aprender com mais facilidade. Professor versus aluno. Educação centrada no aluno. O professor irá garantir um relacionamento de respeito. Nessa tendência, a educação é centrada no aluno e o professor vai exercer o papel de garantir o respeito na relação entre professor e aluno. Ele vai mediar essa relação. A aprendizagem. Aprender é modificar as percepções da realidade. Significa que um conhecimento ele não é definitivo. Então, ou seja, hoje um aluno ele pensa de uma forma a respeito do conhecimento. Amanhã, ele interagindo com novas experiências e novos conhecimentos, ele vai reformular
sua perspectiva a respeito da realidade. Tendência liberal tecnicista. O papel da escola nessa tendência é modeladora do comportamento humano através de técnicas específicas para o mercado de trabalho. Na tendência liberal tecnicista, o que acontece? A escola ela vai modelar o aluno para que ele tenha um padrão de comportamento para se encaixar na sociedade e no mercado de trabalho. Conteúdos. Os conteúdos são estruturados por meio de informações, princípios científicos estabelecidos e ordenados numa sequência lógica e psicológica. Ou seja, os conteúdos são estruturados de forma científica, é tudo programado para que você consiga modelar esse aluno e criar um sujeito que se encaixe no padrão da sociedade para que ele possua técnicas para o mercado de trabalho. Professor versus aluno. Nessa tendência pedagógica, a relação é definida onde o professor transmite o conteúdo e o aluno aprende e fixa as informações. Então, o que acontece na tendência liberal tecnicista? O professor vai usar suas técnicas de ensino e o aluno irá fixá-las. A aprendizagem. A aprendizagem é baseada na modificação do desempenho, ou seja, o intuito da tendência liberal tecnicista é a modificação do desempenho do aluno, ou seja, ele tem que evoluir em seu desempenho. Se antes ou outrora ele estava ruim na questão de conhecimento aplicado em sala de aula, o intuito do professor será fazer com que ele evolua no conhecimento. Tendência progressista libertadora. Qual o papel da escola nessa tendência? Atuação não formal, porém visa levar professores e alunos a alcançar um nível de consciência da realidade e na busca pela mudança da sociedade. Então, nessa tendência, o que acontece? O ensino ele não vai ser focado na questão da mão de obra e de trabalho, e sim na consciência do ser humano e na questão de capacidade de fazer a diferença na sociedade, ou seja, o aluno ele irá aprender e desenvolver o conhecimento para atuar como um cidadão consciente no meio da sociedade. Conteúdos. Temas geradores. Problematização da prática de vida dos educandos. Então, o que acontece nessa tendência? Os conteúdos irão envolver temas geradores que problematizem a prática de vida dos alunos, ou seja, que façam parte da sua realidade de vida. Métodos. Grupos de discussão, diálogo. Então, o método mais usado de ensino nessa tendência se trata da discussão, do diálogo, da conversa. Professor versus aluno. A relação é horizontal, em que ambos se posicionam como sujeitos do ato do conhecimento. Então, nessa tendência pedagógica, o que acontece? O professor não é mais o detentor do conhecimento. A conversa e o diálogo é uma via de mão dupla, é de forma horizontal. O professor fala e o aluno fala também. Ambos são detentores do conhecimento. Nessa tendência pedagógica, tanto o professor quanto o aluno possuem conhecimento e os conhecimentos do aluno é levado em consideração. A aprendizagem. Educação problematizadora focada na resolução de situações problemas. Ou seja, a aprendizagem tem foco em situações da vida. Todos os conteúdos fazem parte da resolução de problemas. Então, tudo que o aluno irá aprender faz parte da vida e ele vai aprender a resolver os problemas que ele enfrenta no seu dia a dia. Tendência progressista libertária. Qual o papel da escola nessa tendência? Transformação na personalidade dos alunos num sentido libertário e autogestão. Então, o que acontece nessa tendência pedagógica? O aluno ele vai desenvolver a liberdade, ou seja, não vai ser uma educação voltada para o mercado de trabalho, para a mão de obra, e sim para
a liberdade de escolha e a autogestão. Ele vai desenvolver a capacidade, a autonomia, de saber escolher as coisas, de saber agir em meio à sociedade e ser capaz de modificar a sociedade em que está inserido. Conteúdos. As matérias são colocadas, mas não exigidas. Então, nessa tendência pedagógica, nada é colocado como obrigação. Você precisa aprender esse conteúdo. Não. Elas são colocadas, mas não são exigidas. Porque nessa tendência pedagógica, a coisa mais importante se trata de desenvolver a capacidade reflexiva, a capacidade crítica. Então, nessa tendência, o que acontece? Os conteúdos principais são aqueles que fazem parte do dia a dia e não só aquele que fica na teoria e que você não vai usar no dia a dia. Métodos. Vivência grupal, na forma de autogestão, ou seja, os alunos vão interagir entre si em sala de aula e vão autogerir a questão das atividades, eles vão se reunir em grupos, eles vão questionar possibilidades de atividades, de estudo, de pesquisa, eles vão administrar a busca pela informação e o professor vai mediar nesse caso. Professor versus aluno é não diretivo, o professor é orientador e um catalisador. Os alunos são livres frente ao professor. O professor nessa tendência, ele será apenas o mediador. Ele vai orientar os alunos a respeito das atividades, mas os alunos serão os responsáveis pela decisão, pelas buscas de informação, pesquisa, questão de grupo e diálogo e conversa entre eles. A aprendizagem. A ênfase na aprendizagem é informal via grupo. Ou seja, não vai ser aquela aula formal em que um aluno senta atrás do outro e o professor passa o conteúdo na lousa. Não, vai ser uma aula informal, ou seja, grupos, roda de conversa, diálogo, apresentação, enfim. Tendência progressista crítico-social dos conteúdos. Papel da escola. Difusão de conteúdos focados em situações vivas e concretas. Os conteúdos serão focados em situações vivas e concretas, coisas que fazem parte do dia a dia dos alunos. Porque se na escola ensina algo que eu não vou usar no dia a dia, os alunos eles não vão ter interesse em aprender. Então, nessa tendência, o que acontece? Tudo que o aluno aprender vai fazer parte do dia a dia, vai fazer parte de situações vivas e concretas, coisas que eles realmente passam em seu dia a dia. Conteúdos. Conteúdos culturais e universais incorporados pela humanidade que façam parte da realidade social. Ou seja, todo conteúdo que eles irão aprender faz parte da realidade social. A partir do momento que ele se prepara para a realidade social, ele consegue exercer com maior precisão o seu papel de cidadão em meio à sociedade. Métodos. O método parte de uma relação direta da experiência do aluno, relacionada com o saber sistematizado, ou seja, todo saber adquirido vai fazer parte da experiência de vida do aluno. Professor versus aluno. Participação do aluno no processo de aprendizagem e do professor como mediador entre o saber e o aluno. Então, o professor vai exercer o papel de mediador entre o saber e o aluno. O aluno ele vai buscar as informações, ele vai pesquisar, o professor vai incentivar esse desejo de pesquisa no aluno e ele vai mediar a construção do conhecimento. A aprendizagem, fundamentada nas estruturas cognitivas já formadas nos alunos, ou seja, essa tendência ela é fundamentada nas estruturas cognitivas, naquilo que o aluno já tem construído em sua mente. O aluno tem conhecimentos prévios e, a partir do momento que ele vai interagir com novas informações, o aluno vai modificar essas estruturas cognitivas e o professor irá mediar essa construção do conhecimento. Então, quais as principais características das pedagogias liberais?
formar um sujeito que saiba assumir seu papel na sociedade, adaptar as necessidades individuais ao meio social, formar um sujeito equilibrado emocionalmente com boas maneiras e atitudes e modelar o sujeito para que ele saiba técnicas específicas para o mercado de trabalho. Então, nas pedagogias liberais, quais são as características? Formar um cidadão que saiba agir em meio à sociedade, que possua técnicas, que tenha capacidade de se inserir no mercado de trabalho e que tenha boas maneiras. Nas pedagogias progressistas, quais são as principais características? A preocupação está voltada para a evolução da consciência do sujeito e a busca pela mudança na sociedade, transformar a personalidade do sujeito para que ele seja capaz de agir de forma livre e ter autonomia e capacidade de tomar suas decisões e resolver seus problemas, e transformar o sujeito em uma pessoa crítica e reflexiva, capaz de compreender a realidade que o cerca e agir em meio às situações do cotidiano. Então, na pedagogia progressista, o que acontece? A educação é voltada para a reflexão do sujeito, para a capacidade de decidir, de ter autonomia, de mudar a sociedade em que vive, de ter criticidade, de saber agir em meio aos problemas que surgem. Então, o conhecimento é voltado para a prática e a capacidade de resolver os problemas do seu dia a dia. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link que encaminha para o conteúdo que fala sobre esse assunto, sobre todas as tendências pedagógicas. E até o próximo vídeo.